boca aberta do PT ali, que diz que a gente está vivendo uma democracia. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Os deputados petistas na Câmara dos Deputados demonstraram um certo desespero e saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes após o protocolo do pedido de impeachment. Um parlamentar do PT chegou a se referir a Alexandre de Moraes como o nosso ministro, mas logo em seguida, os deputados da esquerda, que atualmente são aliados fortes de Moraes, foram confrontados e desmascarados. Veja. Não dá, porque diante do STF, que toma medidas para assegurar a democracia e a Constituição brasileira, ser razão para pedir o impeachment do nosso ministro do Supremo, ministro Alexandre. Vou começar dizendo que tem um distanciamento muito grande entre apresentar ao presidente do Senado um pedido de impeachment e ele vir para a pauta. O que está motivando pedir o impeachment do ministro? Seria porque ele foi muito veemente, muito seguro, muito correto diante da tentativa de golpe do 8 de janeiro? Não está em jogo apenas a tentativa de impeachment do ministro. Está em jogo aqui a tentativa da desmoralização do STF. E eu estou muito seguro que isso não vai acontecer. É compreensível para quem tem pensamento antidemocrático, golpista, vir aqui tentar negar o processo democrático. É compreensível a ira contra um ministro do STF que presidiu o processo eleitoral na última eleição e que assegurou a vontade popular, a preservação da vontade popular, que é a base da nossa democracia. O pedido de impeachment vai ficar onde deve estar, no fundo de uma gaveta empoeirada por aí, porque óbvio que não existem fatos, argumentos para justificar essa insistência em não respeitar o processo democrático. O povo brasileiro não merece ter azar. Elegeu o melhor caminho, o melhor presidente e está colhendo os resultados. Por isso, esse desespero de alguns que não se conformam, não aceitam o processo democrático, que cada dia se fortalece, cada dia produz os resultados que o povo brasileiro espera. Não se incomodem, vai ser assim. É o direito de fazer fake news, é o direito de divulgar mentira, é o direito de atacar nas redes sociais sem fundamento, é o direito de utilizar o poder econômico para bancar o ataque injustificado às autoridades, como o caso do judiciário. É o direito de mentir, é o meio de propagar mentira, é isso que eles querem. O que eles querem é a liberdade para romper com a lei. O que eles querem é o que eles tentaram fazer no 8 de janeiro do ano passado. É a liberdade de destruir o Estado Democrático de Direito. Isso não terá, não irá prosperar. Vocês não vencerão. O Estado Democrático vai prosperar. Eu tenho vergonha na cara. E é por isso que essa casa precisa se respeitar. Por respeito à justiça, respeito à democracia. É impressionante como a esquerda, os comunistas, vêm aqui na tribuna para dizer que estão tentando desmoralizar o STF. Parte da imprensa e a assessoria do governo federal tem espalhado aos quatro cantos do país que, na verdade, o que aconteceu com o ex e com os perseguidos políticos é que eles estão tentando impor o cumprimento da lei. Que se a todos os mortais deve se cumprir a lei e a Constituição Federal, quem dirá um bilionário americano que simplesmente resolveu descumprir as determinações de um ministro do STF. É isso que passam, é isso que tentam incutir na mente no povo brasileiro. Mas a verdade, senhor presidente, que o povo está sendo enganado. É inacreditável que um país esteja nesse momento debatendo se decisões judiciais devem ou não ser cumpridas, sem ter debatido antes como é possível que um ministro de Suprema Corte tenha acumulado
tantos poderes a ponto de emitir ordens injustas atrás de ordens sem ser questionado. Ninguém da imprensa brasileira está comentando a respeito dos desmandos de um único ministro, que infelizmente tem sido referendado por outros tantos ministros. Eu ouvi agora há pouco do senador Rodrigo Pacheco dizendo que se vamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes, por que também não impeachmaremos os demais ministros que acompanharam a sua decisão favoravelmente, sustentando irregularidades, sustentando ilegalidades? Ora bolas, se vamos iniciar o processo de impeachment contra um, que seja posteriormente iniciado o processo contra todos os demais, na medida em que estão cumprindo, inclusive, crime de responsabilidade, que sejam também impostos a eles as mesmas regras. Ou não vamos simplesmente deixar de aplicar porque simplesmente vai acabar com a Suprema Corte? Então, que seja o primeiro passo, que essa Casa e o Senado Federal tome coragem, assumam as posturas que o povo está exigindo, e que foi o objetivo da escolha do povo brasileiro ao elegê-los para ocupar as cadeiras que estão ocupando hoje como senadores da República, que tenham a coragem de colocar o freio. Falam em desmoralização do STF, mas quem está desmoralizado é esta Casa, que está sendo conhecida e reconhecida como uma casa de covardes. Deixar bem claro que assinei o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e quero dizer aqui de maneira técnica o porquê de ter assinado esse documento tão importante para a democracia e a liberdade do nosso país. Importante esclarecer que os pressupostos legais que possibilitam promover o impeachment do ministro do STF, eles se encontram no artigo 39 da Lei 1079 de 1950. E diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferida em sessão de tribunal. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e decoro de suas funções. Da análise objetiva dessa referida norma, eu posso afirmar categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes incorreu em praticamente as condutas tipificadas no item 2, 3, 4 e 5. Mas no 2 e no 3 é patente, proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa e principalmente ser patentemente dissidioso no cumprimento dos seus deveres e do seu cargo. E aí eu quero trazer a ênfase os relatos pela Folha de São Paulo. No decorrer do mês de agosto, comprovaram, por meio de mensagens e áudios vazados do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, este utilizou de forma abusiva e ilegal a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, encomendando relatórios de monitoramento de redes sociais de pessoas de desafetos ou de adversários políticos, todos identificados na imprensa e nas redes sociais como vinculados ao conservadorismo da direita, ou seja, a perseguição exclusivamente contra aquelas pessoas que são da direita. O povo sabe mais do que nunca. E quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar para cobrar os senadores, porque agora é o Senado que tem que trabalhar. O Pacheco é um bunda mole, covarde, e ele vai entrar para a história como a pessoa mais rejeitada da história da política nacional. Talvez até mesmo mais que a Dilma. Mas nós temos que começar a cobrar os senadores. Se os senadores se posicionarem favoráveis a esse pedido de impeachment, que foi o mais bem elaborado da história, eu tenho certeza que nós teremos êxito. Eu sei que há certos momentos que dá uma desesperança, mas é isso que eles querem. Eles querem que você aceite o não dá nada, não vai adiantar nada ir para as ruas, não vai adiantar nada mobilizar. É só isso que eles querem. Mas saiba disso. Nesse sábado, eles estavam juntos aqui em Brasília, em situação de autodefesa. Eles se juntaram agora em autodefesa, porque sabem que a ditadura que eles estavam querendo implementar no nosso Brasil está a um triz de ser destruída. E graças a cada um de vocês que nunca desistiu da nossa nação, ore por nós, parlamentares que estamos aqui,
nos arriscando para defender as nossas famílias, os nossos valores e princípios. Nós não vamos desistir. O Moraes vai cair. Já, para concluir, presidente, o Moraes vai cair. E saiba de uma coisa, ele sabe disso. Alexandre de Moraes já perdeu. Moraes, você perdeu. Pode me prender, pode prender todos nós que estamos aqui. Você perdeu. A opinião pública hoje sabe que você é um ditador, tanto aqui quanto no mundo inteiro, Moraes. Nós não vamos mais nos curvar à sua histeria ditatorial. Acabou. Sai enquanto é tempo. O povo brasileiro todo está censurado. O povo brasileiro hoje está censurado, todos, independentemente de posicionamento ideológico, porque primeiro começou assim, começaram a censurar aqueles que entendiam, estavam disseminando supostas fake news, discurso de ódio, depois passaram a colher o ressentimento de muitas pessoas perseguidas por manifestarem a sua opinião, às vezes ácida, mas não mentirosa, sobre os descaminhos do país, que são os descaminhos justamente protagonizados por aqueles que sim, são mentirosos, corruptos, ladrões. Agora, porém, senhor presidente, em vez de a censura prévia ser direcionada a uma ou a outra pessoa, ou a 100, ou a 1000, agora é a milhões de brasileiros com o fim das operações do X no Brasil e o bloqueio da plataforma. É absurdo, senhor presidente, que aqueles que dizem que lutavam pela democracia, que no passado, inclusive, também diziam que eram contra a censura, hoje se calem diante desta agressão à cidadania brasileira. É uma agressão ao país. Nós estamos agora ao lado de China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, em termos de liberdade de expressão. Que vergonha para o Brasil! Não é à toa, deputado Zé Medeiros, que Lula adora esses ditadores, bajula Nicolás Maduro, está aí, pagando o preço da queda da sua popularidade, finalmente, em virtude da passação de pano a esse tirano lá na Venezuela e ao tirano aqui no Supremo Tribunal Federal também. Boca aberta do PT ali, que diz que a gente está vivendo numa democracia. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava não milhões, tá? Mas bilhões, olha só, hein? Se eu for para a cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas de grave de saúde. Inclusive foi a prevaricação que fez com que Crezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de ABIN paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita. E observação, nenhum de esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil.
ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X, ou seja, para o boca aberta que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia. Vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que a Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país, não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Fica a dúvida: a oposição terá força suficiente para enfrentar o sistema, o PT e outros aliados, e conseguir o impeachment do ministro do STF? Deixa aqui nos comentários.